O velho Jerônimo Bonfim observava, com os olhos cansados pelo tempo, a tempestade que se formava no horizonte. As nuvens escuras pairavam ameaçadoras sobre sua fazenda isolada nos confins do sertão brasileiro. O que o rude fazendeiro de 65 anos não sabia era que aquela não seria a única tempestade a chegar em sua propriedade naquela noite fatídica. A solidão havia se tornado sua única companheira fiel depois que a vida lhe arrancara tudo o que um dia amara. Agora, apenas o trabalho árduo e as memórias amargas preenchiam seus dias vazios naquela terra esquecida por Deus. As mãos calejadas pelo trabalho de décadas acariciavam o cachorro velho que descansava ao seu lado na varanda desgastada pelo tempo. O animal, tão marcado pelos anos quanto seu dono, era o único ser vivo que testemunhava as lágrimas raras que o velho às vezes derramava quando a solidão se tornava insuportável. Ninguém poderia imaginar que aquele homem rústico, de poucas palavras e olhar severo, guardava um coração despedaçado por tragédias que o destino cruel lhe impusera ao longo de uma vida de sacrifícios. O primeiro trovão cortou o céu como um prenúncio do que estava por vir. A chuva começou a cair impiedosa, castigando o telhado da casa simples que Jerônimo construíra com suas próprias mãos. Foi nesse momento que ele ouviu as batidas desesperadas na porta. Batidas que mudariam para sempre o curso de sua existência solitária. Batidas que traziam consigo um segredo capaz de abalar os alicerces de tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Ao abrir a porta, deparou-se com uma visão que o deixou momentaneamente sem palavras. Uma jovem encharcada, com o vestido de noiva rasgado e sujo de lama, tremia diante dele. Seus olhos, de um verde profundo que lembrava as pastagens após a chuva, estavam inchados de tanto chorar. O que aquela jovem assustada não imaginava era que sua chegada despertaria fantasmas que o velho fazendeiro lutava há décadas para manter enterrados no mais profundo de sua alma atormentada. A moça não parecia ter mais que 20 anos, e seus longos cabelos negros grudavam em seu rosto pálido devido à chuva implacável. Seus lábios tremiam, não apenas pelo frio que castigava seu corpo frágil, mas pelo medo que a consumia por dentro. Jerônimo hesitou por um instante, pois havia prometido a si mesmo nunca mais se envolver com os problemas dos outros depois da tragédia que destruíra sua família. Mas algo nos olhos daquela jovem o impedia de fechar a porta. Ele finalmente cedeu, permitindo que ela entrasse em sua casa, sem saber que estava também abrindo as portas para o destino que tanto tentara evitar. O velho fazendeiro sequer imaginava que aquela desconhecida carregava segredos tão obscuros quanto os seus próprios. A ironia cruel do destino começava a tecer sua teia implacável em torno daquelas duas almas perdidas que o acaso reunira naquela noite tempestuosa. A jovem entrou cambaleante, suas pernas fraquejando após o que parecia ter sido uma longa fuga. Jerônimo, mesmo com sua habitual desconfiança, não conseguiu ignorar o estado lastimável em que ela se encontrava. Com um gesto brusco, indicou-lhe uma cadeira junto ao fogo que crepitava na lareira simples. O calor das chamas destacava as marcas de sofrimento no rosto delicado da moça, revelando hematomas que a maquiagem borrada não conseguia mais esconder. As mãos delicadas da jovem tremiam enquanto ela tentava em vão se aquecer. Jerônimo permanecia em silêncio, observando aquela figura frágil com uma mistura de curiosidade e receio. Os anos de isolamento haviam endurecido sua capacidade de confiar nas pessoas, mas algo naquela moça despertava nele um instinto protetor que julgava estar morto há muito tempo. O que ele não sabia era que a jovem era apenas o prenúncio de uma tempestade muito maior que se aproximava. Foi só depois de oferecer-lhe um cobertor velho e uma caneca de café quente que Jerônimo finalmente perguntou quem ela era e o que fazia ali, em sua propriedade isolada, vestida como uma noiva em fuga. A resposta da jovem seria o primeiro de muitos segredos que transformariam para sempre a vida daquele homem solitário. O destino, com sua cruel ironia, havia escolhido cuidadosamente o momento para unir aquelas duas almas feridas. A jovem, ainda tremendo, revelou chamar-se Helena Mendonça. O nome provocou um leve tremor nas mãos enrugadas do velho fazendeiro, algo que ele disfarçou rapidamente.
mas que não passou despercebido pelos olhos atentos de Helena. Ela contou entre soluços contidos que estava fugindo de um casamento forçado com Augusto Rodrigues, um fazendeiro rico e poderoso da região, homem de idade avançada e reputação sombria, conhecido por sua crueldade com os empregados e por seus negócios obscuros. O que Jerônimo não sabia era que Augusto Rodrigues era muito mais que um fazendeiro cruel. Era um homem cujo passado se entrelaçava ao seu de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O destino, com sua incrível capacidade de reunir os fios soltos da vida, havia guiado Helena exatamente para o único lugar onde os segredos do passado poderiam finalmente vir à tona depois de décadas enterrados sob camadas de mentiras e traições. Helena revelou com a voz entrecortada pela emoção que havia sido praticamente vendida ao velho Augusto pelo próprio pai, um jogador compulsivo que acumulara dívidas enormes. O casamento seria a forma de quitar esses débitos e salvar a família da ruína completa. O que a pobre moça não sabia era que seu sacrifício estava ligado a uma vingança antiga, um ajuste de contas que transcendia sua própria existência e remontava a tempos em que ela sequer havia nascido. Enquanto a jovem narrava sua história, Jerônimo sentia um frio percorrer sua espinha. Cada palavra dela parecia despertar lembranças que ele lutara tanto para esquecer. Augusto Rodrigues não era um estranho para ele, mas um fantasma de seu passado que agora voltava para assombrá-lo através daquela jovem inocente. A vida, com sua cruel ironia, havia traçado um círculo perfeito que agora se fechava diante de seus olhos cansados. Helena contou que fugira na manhã do casamento, aproveitando um momento de distração dos capangas que Augusto designara para vigiá-la. Havia caminhado por horas sob a chuva, perdida, até avistar a luz da fazenda de Jerônimo. O que ela não sabia era que não fora o acaso que a guiara até ali, mas as mãos invisíveis do destino, que há anos planejava meticulosamente aquele encontro que agora parecia tão fortuito aos olhos dos dois. As lágrimas escorriam pelo rosto jovem enquanto ela relatava o terror que sentira ao perceber que estava sendo caçada como um animal. Augusto havia enviado homens para encontrá-la a qualquer custo, com ordens expressas de trazê-la de volta para o altar, nem que fosse à força. O velho fazendeiro sentiu seu sangue ferver ao imaginar a jovem sendo arrastada para um casamento que não desejava, revivendo em sua mente as injustiças que ele próprio sofrera no passado. O silêncio pesado que se seguiu à narrativa de Helena foi interrompido apenas pelo crepitar das chamas na lareira e pelo uivar do vento que castigava as janelas da casa simples. Jerônimo permanecia pensativo, seu rosto enrugado uma máscara impenetrável que escondia a tempestade de emoções que se agitava em seu interior. A decisão que tomaria nos próximos minutos mudaria para sempre o curso de duas vidas marcadas pela dor. Ele finalmente falou, sua voz rouca quebrando o silêncio opressivo. Jerônimo disse que ela poderia ficar por uma noite, apenas até a tempestade passar. O que ele não admitiu nem para si mesmo foi que algo nos olhos verdes daquela jovem havia tocado um ponto sensível em seu coração endurecido, despertando sentimentos que ele julgava estarem mortos e enterrados há décadas. O velho fazendeiro não percebia que estava dando o primeiro passo em direção ao abismo que o destino cuidadosamente colocara em seu caminho. Helena agradeceu com lágrimas nos olhos, aliviada por encontrar refúgio, mesmo que temporário, das garras do homem que a perseguia. O que a jovem inocente não podia imaginar era que acabara de entrar em um jogo muito mais perigoso e complexo do que sua fuga desesperada. As peças do tabuleiro do destino se moviam silenciosamente, preparando o cenário para revelações que abalariam os alicerces de tudo o que ambos acreditavam sobre suas próprias vidas. Naquela primeira noite, enquanto a tempestade castigava impiedosamente o telhado da casa simples, Jerônimo não conseguiu dormir. Sentado em sua cadeira de balanço, observava a jovem que dormia enrolada no cobertor velho, próxima à lareira. Havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia definir, mas que o perturbava profundamente. Talvez fosse apenas a lembrança dolorosa de sua própria filha, perdida há tantos anos, que o assombrava através daquela desconhecida. O amanhecer trouxe consigo o fim da tempestade.
mas não o fim dos problemas. Jerônimo havia esperado que Helena partisse com os primeiros raios de sol, levando consigo os fantasmas que sua presença evocava. Porém, o destino tinha outros planos para os dois. Enquanto tomavam um café simples na cozinha austera, o som de cavalos se aproximando fez com que o sangue gelasse nas veias de ambos. A caçada havia chegado até ali mais rápido do que imaginavam. Jerônimo agiu por instinto, escondendo Helena no porão pequeno e escuro sob o assoalho da sala. Mal teve tempo de disfarçar os sinais da presença dela quando batidas violentas sacudiram a porta de entrada. Eram 3 homens armados, com expressões duras e olhares calculistas. O líder deles, um sujeito alto de cicatriz no rosto, exibiu um sorriso torto ao confrontar o velho fazendeiro. O que aqueles homens não sabiam era que haviam acordado demônios adormecidos no interior daquele senhor de aparência inofensiva. Com uma calma que mascarava a tempestade interior, Jerônimo negou ter visto qualquer jovem nas redondezas. Seus olhos, que haviam testemunhado horrores suficientes para uma vida inteira, não traíram a mentira que seus lábios pronunciavam. Os homens, desconfiados, insistiram em revistar a propriedade. O velho sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura firme, sabendo que o menor sinal de nervosismo poderia custar a vida da jovem que confiara nele para protegê-la. A tensão era palpável, enquanto os homens vasculhavam cada canto da casa simples. O líder do grupo, com sua cicatriz deformando o sorriso cruel, parecia farejar o medo como um predador. Seus olhos pequenos e astutos não perdiam um detalhe sequer, buscando qualquer indício da presença de Helena. O que eles não sabiam era que enfrentavam um homem que já havia perdido tudo uma vez e que, portanto, não temia mais nada neste mundo. Foi quando um dos homens se aproximou perigosamente do alçapão que levava ao porão que Jerônimo tomou uma decisão que mudaria tudo. Com um movimento rápido para sua idade, agarrou a espingarda que mantinha pendurada sobre a lareira e apontou para os intrusos. Sua voz, normalmente calma, soou como trovão quando ordenou que saíssem imediatamente de sua propriedade. Os homens, surpresos com a reação inesperada, recuaram momentaneamente. O líder do grupo, porém, não se intimidou facilmente. Com um sorriso torto que destacava ainda mais sua cicatriz, advertiu Jerônimo que estava interferindo em assuntos de Augusto Rodrigues, homem cujo poder na região era absoluto. O aviso soou como uma sentença de morte, mas o velho fazendeiro permaneceu inabalável. O que aqueles capangas não podiam imaginar é que mencionavam o nome do homem que Jerônimo mais odiava no mundo, por razões que guardava secretamente em seu coração amargurado. Quando finalmente partiram, com promessas veladas de retorno, Jerônimo sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Ao ajudar Helena, declarara guerra ao homem mais poderoso da região, um inimigo com recursos suficientes para destruí-lo. O que o velho fazendeiro não revelou à jovem assustada que emergia do porão escuro era que aquela não seria a primeira vez que enfrentava Augusto Rodrigues. O passado que ambos compartilhavam estava prestes a ressurgir das sombras onde permanecera oculto por décadas. Helena, com lágrimas de gratidão nos olhos verdes, abraçou o velho fazendeiro. Foi nesse momento, sentindo o calor daquele abraço sincero, que Jerônimo percebeu o perigo real em que se encontrava. Não apenas o perigo externo representado por Augusto e seus homens, mas o perigo interno de se importar novamente com alguém depois de tanto tempo vivendo apenas com suas memórias dolorosas e seu coração fechado para o mundo. O velho afastou-se bruscamente, incapaz de lidar com a onda de emoções que aquele simples gesto despertara. Com palavras duras que contradiziam o que começava a sentir, avisou Helena que sua presença ali colocava ambos em risco mortal. Disse que ela deveria partir assim que possível, buscar refúgio em algum lugar distante, onde Augusto jamais pudesse encontrá-la. O que ele não admitia era que a ideia de vê-la partir causava uma dor que não sentia há anos. Helena, porém, não tinha para onde ir. Sua família a havia praticamente vendido, e qualquer retorno significaria ser entregue diretamente nas mãos de Augusto. Com a voz embargada pela emoção, implorou a Jerônimo que a deixasse ficar, prometendo trabalhar em troca de abrigo. Seus olhos, marejados de lágrimas, perfuravam as defesas cuidadosamente construídas pelo velho fazendeiro,
ao longo de décadas de isolamento voluntário. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Jerônimo pronunciou as palavras que dariam novo rumo àquela história. Eu poderia ser seu pai, avisou o fazendeiro, tentando estabelecer uma distância segura entre eles, uma barreira contra os sentimentos confusos que começavam a florescer em seu peito. Mas Helena, com um olhar que parecia enxergar além das camadas de amargura que revestiam a alma do velho, respondeu simplesmente: "Você não é." Aquelas 3 palavras simples ecoaram na casa silenciosa como um trovão. Não era apenas uma constatação óbvia, mas uma declaração de que qualquer tipo de relação entre eles seria possível, exceto a paterna. O que Helena não podia imaginar é que suas palavras haviam tocado em uma ferida muito mais profunda do que aparentava, um segredo que o velho carregava como um peso insuportável há mais de 2 décadas. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina tensa na pequena fazenda. Helena assumiu os cuidados da casa, que há anos não conhecia mãos femininas. Jerônimo, por sua vez, redobrou a vigilância, sempre alerta para o retorno dos homens de Augusto. O que ambos não percebiam era que, lentamente, as paredes invisíveis que o velho construíra ao redor de seu coração começavam a ruir diante da presença luminosa daquela jovem que o destino colocara em seu caminho. As refeições, antes solitárias e silenciosas, agora eram momentos de conversas hesitantes. Helena, com sua juventude e vitalidade, trazia vida para aquela casa que por tanto tempo servira apenas como um mausoléu para as memórias dolorosas de Jerônimo. O velho, ainda resistente, lutava contra a crescente afeição que sentia pela moça, repetindo para si mesmo que ela partiria em breve, assim como todos que um dia significaram algo para ele. Numa tarde particularmente quente, enquanto Helena estendia roupas no varal improvisado atrás da casa, Jerônimo a observava discretamente da varanda. Havia algo na forma como ela se movia, na curva de seu sorriso raro, que despertava nele lembranças dolorosas de um passado que lutava desesperadamente para esquecer. A semelhança era perturbadora demais para ser mera coincidência, mas o velho se recusava a considerar a possibilidade que começava a se formar em sua mente atormentada. Foi naquela mesma noite que Helena, ao arrumar uma prateleira empoeirada, encontrou a fotografia antiga escondida entre páginas amareladas de um livro esquecido. A imagem mostrava um Jerônimo muito mais jovem, ao lado de uma bela mulher que segurava nos braços um bebê recém-nascido. O que a jovem não podia saber era que aquela descoberta acidental seria o primeiro passo em direção à revelação de um segredo capaz de unir seu destino ao do velho fazendeiro de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Quando confrontou Jerônimo com a fotografia, o velho empalideceu visivelmente. Suas mãos calejadas tremeram ao tocar a imagem que não via há anos, uma relíquia de um tempo em que conhecera a felicidade. Com a voz embargada pela emoção, revelou a Helena que aquela era sua esposa, Mariana, e sua filha recém-nascida, Clara. O que ele não contou foi que perdera ambas em circunstâncias trágicas que envolviam diretamente Augusto Rodrigues, o mesmo homem que agora perseguia Helena. A jovem, sensibilizada pela dor evidente no rosto enrugado do velho, não insistiu em saber mais detalhes. Porém, a semente da curiosidade havia sido plantada. Helena começou a perceber as semelhanças entre a mulher da fotografia e sua própria mãe, a mesma que concordara com seu casamento forçado. Coincidências que eram peças de um quebra-cabeça muito maior, cujo desenho final revelaria verdades capazes de abalar os alicerces de tudo o que ambos acreditavam sobre suas próprias histórias. Enquanto isso, na sede da fazenda de Augusto Rodrigues, o poderoso fazendeiro rugia de raiva diante do fracasso de seus homens em encontrar a noiva fugitiva. Seu rosto, marcado pelos anos e pelo caráter duvidoso, contorcia-se em uma expressão de ódio puro ao ordenar que redobrassem as buscas. O que seus capangas não compreendiam era que aquele casamento representava muito mais que a satisfação dos desejos de um velho. Era a peça final de uma vingança meticulosamente planejada durante décadas contra Jerônimo Bonfim. Augusto sabia exatamente quem era Helena, mesmo que a própria jovem desconhecesse sua verdadeira identidade. O casamento forçado não era apenas uma questão de desejo ou poder,
mas o golpe final contra o homem que ele odiava mais que tudo no mundo. A ironia cruel do destino era que, ao fugir para a fazenda de Jerônimo, Helena inadvertidamente colocara em movimento os eventos que revelariam segredos enterrados há mais de 20 anos. Na pequena fazenda, a convivência diária aproximava cada vez mais Jerônimo e Helena, criando laços que nenhum dos dois havia planejado ou desejado inicialmente. A jovem encontrava no velho fazendeiro a figura paterna que nunca tivera realmente, enquanto Jerônimo redescobria, através dela, emoções que julgava estarem mortas e enterradas junto com sua família. O que ambos não percebiam era que o sangue que corria em suas veias os unia de maneiras que transcendiam qualquer relação que pudessem imaginar. Foi numa noite estrelada, sentados na varanda simples após o jantar, que Helena finalmente reuniu coragem para perguntar a Jerônimo o que acontecera com sua esposa e filha. O silêncio pesado que se seguiu fez a jovem temer ter ido longe demais, tocando em feridas que ainda sangravam apesar do tempo. O velho fazendeiro fitou o horizonte por longos minutos, como se buscasse nas estrelas a força para desenterrar memórias que havia lutado tanto para manter sepultadas. Com a voz entrecortada pela emoção, Jerônimo começou a narrar a tragédia que destruíra sua vida 22 anos antes. Contou como perdera a esposa durante o parto de sua filha Clara, como a alegria pela chegada da menina se misturara à dor indescritível da perda de seu grande amor. Narrou como criara sozinho a filha durante 3 anos, encontrando nela a força para continuar vivendo, apesar da dor que carregava no peito. As lágrimas raras naquele rosto endurecido pelo tempo e pelo sofrimento escorriam livremente enquanto ele relatava o dia fatídico em que sua pequena Clara desaparecera. Jerônimo havia deixado a menina aos cuidados de uma empregada de confiança enquanto ia à cidade vender parte da colheita. Ao retornar, encontrou a casa revirada, a empregada morta e nenhum sinal de sua filha. O que ele não contou a Helena foi que todas as evidências apontavam para Augusto Rodrigues como o responsável pelo crime. Durante meses, Jerônimo procurara desesperadamente por qualquer pista que o levasse a Clara. Havia implorado ajuda às autoridades, gastado todas suas economias com investigadores particulares, chegado até mesmo a confrontar pessoalmente Augusto Rodrigues. Tudo em vão. Era como se a terra tivesse engolido sua pequena filha, deixando-o apenas com um vazio que nenhum tempo seria capaz de preencher. Eventualmente, a esperança dera lugar ao desespero, e o desespero à resignação amarga. Jerônimo se isolara naquela fazenda remota, enterrando junto com suas esperanças qualquer possibilidade de felicidade futura. Os anos haviam passado, transformando o homem jovem e cheio de sonhos da fotografia no velho amargurado que agora narrava sua história com a voz embargada pelas lágrimas contidas por décadas. Helena ouvia tudo em silêncio, seu próprio rosto banhado em lágrimas diante daquela tragédia. Algo na história de Jerônimo reverberava profundamente dentro dela, como se despertasse memórias que não sabia possuir. A jovem sentiu um estranho aperto no peito ao imaginar a dor daquele homem, agora sentado ao seu lado, que perdera tudo o que amava de maneiras tão cruéis. Foi nesse momento de vulnerabilidade compartilhada que Helena revelou sua própria história. Contou como crescera acreditando ser filha de Roberto e Carmen Mendonça, mas sempre sentindo-se uma estranha em sua própria casa. Narrou as memórias confusas de sua primeira infância, flashes de uma vida diferente que seus pais sempre descartavam como fantasias de criança. Falou sobre a sensação constante de não pertencer, de ser uma peça fora do lugar no quebra-cabeça de sua família. O que Helena não percebia, mas Jerônimo começava a suspeitar com um misto de esperança e terror, era que aquelas memórias fragmentadas poderiam ser as únicas pistas reais sobre a verdadeira identidade da jovem. Cada palavra dela era como uma faca afiada perfurando o véu de mentiras que encobria um segredo monstruoso mantido por 2 décadas através de um pacto silencioso entre criminosos impiedosos. A conversa foi interrompida pelo latido alarmado do velho cachorro de Jerônimo. Ambos se levantaram instantaneamente, alertas para o perigo que se aproximava novamente. No horizonte,
A poeira levantada por cavalos anunciava a chegada de mais homens, provavelmente enviados por Augusto para uma nova busca. O velho fazendeiro sabia que desta vez não seria tão fácil despistá-los. A notícia de que abrigava uma fugitiva certamente já havia chegado aos ouvidos de seu inimigo. Com rapidez surpreendente para sua idade, Jerônimo conduziu Helena para o celeiro, onde haviam preparado um esconderijo mais seguro após a primeira visita dos capangas. Enquanto a ajudava a entrar no compartimento secreto sob o feno, suas mãos se tocaram brevemente. Foi um contato simples, mas carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois podia explicar completamente. Algo além da atração física ou da simples afeição. Um reconhecimento mútuo em nível quase celular. Antes de fechar o esconderijo, Jerônimo fez uma promessa que selaria o destino de ambos. Jurou protegê-la com a própria vida se necessário, não permitindo que voltasse para as garras de Augusto Rodrigues. O que ele não disse, mas começava a acreditar com cada fibra de seu ser, era que aquela promessa transcendia qualquer sentimento romântico ou paterno. Era a promessa de um pai que, contra todas as probabilidades, encontrara a filha que julgava perdida para sempre. O confronto com os homens de Augusto foi ainda mais tenso que o anterior. Desta vez eram 5 capangas armados, liderados pelo próprio capataz da fazenda Rodrigues, um homem conhecido por sua brutalidade e lealdade canina ao patrão. As ameaças foram mais diretas, as buscas mais minuciosas. Jerônimo manteve a calma aparente, mesmo quando um dos homens sugeriu queimar a propriedade para ter certeza de que a fugitiva não estava escondida em algum canto. Foi quando o capataz, frustrado com a busca infrutífera, deixou escapar informações que mudariam tudo. Em meio às ameaças, mencionou que Augusto estava especialmente interessado em recuperar Helena porque ela era seu investimento de 2 décadas finalmente dando frutos. As palavras, aparentemente sem sentido para os outros homens, atingiram Jerônimo como um raio. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem tão terrível quanto reveladora. Após a partida dos homens, com promessas explícitas de retorno com reforços, Jerônimo correu para o celeiro com o coração batendo descompassado no peito. Ao ajudar Helena a sair do esconderijo, observou-a com novos olhos, buscando em cada traço de seu rosto a confirmação da suspeita, que agora dominava seus pensamentos. A semelhança com Mariana, que sempre o intrigara, agora parecia gritante, assim como certos gestos e expressões que eram um espelho dos seus próprios. Naquela noite, incapaz de conter a avalanche de emoções e suspeitas que o consumiam, Jerônimo finalmente compartilhou com Helena suas desconfianças. Com a voz trêmula, perguntou-lhe se ela possuía alguma marca de nascença, algo que pudesse confirmar ou desmentir a teoria que começava a tomar forma em sua mente atormentada. A resposta da jovem fez com que o mundo ao redor do velho fazendeiro parecesse congelar por um instante eterno. Helena, confusa com a pergunta inesperada, revelou que tinha uma pequena marca em forma de meia-lua na nuca, logo abaixo da linha do cabelo. A mesma marca que Clara, a filha de Jerônimo, possuía. Um traço herdado de Mariana, sua mãe. O velho fazendeiro sentiu as pernas fraquejarem diante daquela confirmação. Não havia mais dúvidas em sua mente. Helena era Clara, sua filha roubada há 20 anos por Augusto Rodrigues, numa vingança calculada e cruel. A revelação atingiu Helena como uma tempestade devastadora. Toda sua vida havia sido construída sobre mentiras. Os Mendonça não eram seus pais biológicos, mas cúmplices no crime que a separara de seu verdadeiro pai. Augusto Rodrigues não queria apenas uma esposa jovem. Queria completar o ciclo de sua vingança contra Jerônimo, forçando sua própria filha a se casar com ele, sem que nenhum dos dois soubesse da verdade hedionda por trás daquele arranjo. As lágrimas corriam livremente pelo rosto da jovem, enquanto fragmentos de memórias há muito reprimidas começavam a emergir. Flashes de uma casa diferente, de um homem mais jovem que a chamava de Minha Pequena Clara, de uma boneca de pano que Jerônimo havia feito para ela e que, misteriosamente, desaparecera pouco depois de chegar à casa dos Mendonça. Lembranças que haviam sido sistematicamente apagadas através de mentiras repetidas e, possivelmente, outros métodos mais sombrios.
Jerônimo, por sua vez, experimentava uma mistura indescritível de emoções. A alegria indizível de reencontrar a filha que julgava perdida para sempre mesclava-se ao horror da percepção de que Augusto planejara o golpe final de sua vingança durante 20 longos anos. A ideia de que Helena, sua Clara, quase se casara com o homem responsável por toda a tragédia de suas vidas era quase insuportável para o velho fazendeiro. O abraço que seguiu aquela revelação transcendeu qualquer experiência anterior de ambos. Pai e filha, separados por 2 décadas de mentiras e sofrimento, finalmente reunidos pelo destino que, após anos de crueldade, lhes concedia este momento de reconexão. As lágrimas que molhavam os rostos de ambos não eram apenas de dor pelas décadas perdidas, mas também de uma alegria que nenhum dos dois acreditava ser possível experimentar novamente nesta vida. Porém, a revelação da verdade não significava o fim dos perigos. Pelo contrário, tornava a situação ainda mais perigosa. Agora que Jerônimo sabia a verdade, compreendia que Augusto jamais desistiria de encontrá-los. O poderoso fazendeiro havia esperado 20 anos para completar sua vingança. Não pararia agora que estava tão perto de seu objetivo final. A batalha que se aproximava seria decisiva para ambos os lados. Naquela mesma noite, enquanto Helena dormia exausta após as revelações devastadoras, Jerônimo tomou uma decisão que mudaria o curso final daquela história. Não poderiam simplesmente fugir. Augusto os caçaria até os confins do mundo se necessário. Não poderiam continuar escondidos. Eventualmente seriam encontrados. A única saída possível era confrontar diretamente o passado, expor a verdade que havia permanecido enterrada por tanto tempo. Na manhã seguinte, Jerônimo revelou seu plano a Helena. Iriam à cidade, buscariam a ajuda do único homem que poderia testemunhar a verdade. O médico que fizera o parto de Clara e que havia registrado a marca de nascença no certificado de nascimento original. O velho Dr. Castro, se ainda estivesse vivo, seria a chave para provar que Helena era, na verdade, Clara Bonfim, filha legítima de Jerônimo e vítima de um crime hediondo orquestrado por Augusto Rodrigues. A viagem até a cidade foi tensa, cada sombra no caminho podendo esconder um dos capangas de Augusto. Helena, agora ciente de sua verdadeira identidade, observava com novos olhos a paisagem que poderia ter sido parte de sua infância, se o destino não tivesse sido tão cruel. Jerônimo, por sua vez, revivia mentalmente cada detalhe do passado, buscando compreender completamente a teia de vingança que Augusto tecera ao longo de 20 anos. Ao chegarem à cidade, descobriram que o Dr. Castro havia falecido 3 anos antes. O desespero ameaçou consumi-los por um instante, até que a viúva do médico, reconhecendo Jerônimo após tantos anos, convidou-os a entrar. A senhora Castro, uma mulher de idade avançada, mas mente afiada, escutou atentamente a história inacreditável que pai e filha narraram. Para surpresa de ambos, ela não pareceu duvidar nem por um instante. Com mãos trêmulas pela idade, a viúva do médico retirou de um baú antigo um livro de registros que seu marido mantivera em segredo durante toda a vida. Ali, protegidos da destruição que Augusto ordenara de todos os documentos oficiais, estavam os registros detalhados dos nascimentos que o Dr. Castro acompanhara, incluindo o de Clara Bonfim, com a descrição precisa da marca de nascença em forma de meia-lua na nuca. Mais surpreendente ainda foi descobrir que o velho médico suspeitara do desaparecimento de Clara e mantivera anotações detalhadas sobre suas suspeitas em relação a Augusto Rodrigues. O Dr. Castro, temendo pela própria vida e a de sua família, nunca compartilhara essas suspeitas com as autoridades, mas deixara tudo documentado, como se soubesse que um dia a verdade precisaria vir à tona. Armados com aquelas provas e com o testemunho da viúva do médico, Jerônimo e Helena, agora consciente de que seu verdadeiro nome era Clara, dirigiram-se ao cartório da cidade. O tabelião, um homem honesto que sempre desconfiara do poder excessivo de Augusto na região, ouviu atentamente a história e examinou os documentos apresentados. A semelhança inegável entre pai e filha, somada aos registros detalhados do Dr. Castro, foram evidências suficientes para convencê-lo da veracidade daquela história inacreditável. O que Jerônimo e Clara não esperavam era que,
Enquanto buscavam oficializar a verdade, Augusto Rodrigues recebia a notícia de que sua presa havia sido vista na cidade. Com ódio renovado ao saber que ela estava na companhia de seu inimigo de longa data, o poderoso fazendeiro reuniu seus homens mais leais e partiu pessoalmente para capturar a noiva fugitiva e eliminar de uma vez por todas o homem que sempre representara um obstáculo em seus planos. A confrontação final aconteceu na praça central da cidade, diante dos olhos atônitos de dezenas de testemunhas. Augusto, acompanhado por 8 homens armados, cercou Jerônimo e Clara quando saíam do cartório, com os documentos que provavam a verdadeira identidade da jovem. O velho fazendeiro, mesmo em desvantagem numérica, manteve-se firme, protegendo a filha recém-encontrada com seu próprio corpo. Foi nesse momento crítico que o destino, após décadas de crueldade, finalmente pendeu para o lado da justiça. O delegado da cidade, alertado pelo tabelião sobre o drama que se desenrolava, chegou com seus homens a tempo de evitar uma tragédia ainda maior. Diante das evidências apresentadas e das muitas testemunhas do comportamento ameaçador de Augusto, o representante da lei não teve escolha, senão ordenar a prisão imediata do poderoso fazendeiro. Augusto, vendo seu plano meticuloso de vingança desmoronar diante de seus olhos, perdeu completamente o controle. Em um acesso de fúria, sacou uma arma escondida e apontou diretamente para Jerônimo, determinado a completar pessoalmente o que planejara durante 20 longos anos. O tiro, porém, nunca chegou a ser disparado. Um dos policiais, percebendo a intenção, agiu mais rápido, atingindo Augusto no ombro e desarmando-o antes que pudesse cometer o crime final. A queda de Augusto Rodrigues foi tão rápida quanto espetacular. Uma vez iniciadas as investigações sobre o sequestro de Clara, outras vítimas de seus crimes começaram a surgir. Fazendeiros que haviam perdido suas terras através de documentos forjados, trabalhadores que haviam desaparecido misteriosamente após confrontá-lo, autoridades que haviam sido subornadas para ignorar suas atividades criminosas. Um império construído sobre sangue e mentiras que finalmente ruía como um castelo de cartas. Os Mendonça, confrontados com as evidências irrefutáveis de seu envolvimento no sequestro de Clara, confessaram ter recebido a criança diretamente das mãos de Augusto, junto com uma quantia considerável de dinheiro e a promessa de mais benefícios no futuro. O arrependimento tardio de Carmen Mendonça, que chorara ao descobrir que a filha que criara seria forçada a se casar com o próprio homem responsável por seu sequestro, pouco fez para mitigar a gravidade de seu crime aos olhos da justiça. Enquanto Augusto e seus cúmplices enfrentavam o peso da lei, Jerônimo e Clara iniciavam a difícil jornada de reconstrução de suas vidas. 20 anos de separação haviam transformado ambos profundamente, deixando cicatrizes que nenhum reencontro, por mais milagroso que fosse, poderia apagar completamente. Havia muito a redescobrir, muito a reaprender um sobre o outro, muito a curar nas almas marcadas por décadas de dor e ausência. O retorno à fazenda de Jerônimo foi um momento carregado de emoções contraditórias. Para o velho fazendeiro, era como se um ciclo finalmente se fechasse, permitindo que outro mais luminoso pudesse começar. Para Clara, era a redescoberta de um lar que existira apenas em fragmentos de memórias infantis cuidadosamente suprimidas. Juntos, pai e filha caminhavam agora pelos mesmos campos, onde 20 anos antes, uma criança pequena brincara sob o olhar amoroso de um pai jovem e cheio de sonhos. 5 anos se passaram desde aqueles eventos extraordinários que sacudiram a região. A fazenda de Jerônimo, antes um lugar marcado pela solidão e pelas memórias dolorosas, transformou-se completamente. Clara, utilizando parte da indenização recebida pelo crime de que fora vítima, ajudou o pai a modernizar a propriedade, tornando-a uma das mais prósperas da região. Mais importante que isso, trouxe de volta a vida e a alegria que haviam abandonado aquele lugar há tanto tempo. Jerônimo, que todos julgavam condenado a terminar seus dias na amargura e na solidão, experimentava agora uma segunda chance que poucos têm a oportunidade de conhecer. A presença diária da filha reencontrada havia transformado o velho ranzinza em um homem renovado, cuja risada voltara a ecoar pelos campos onde antes
só havia silêncio e ressentimento. Os anos perdidos jamais poderiam ser recuperados, mas cada novo dia juntos era um tesouro que ambos haviam aprendido a valorizar acima de qualquer coisa. Clara, por sua vez, encontrara no verdadeiro pai o amor incondicional e o apoio que sempre sentira faltar em sua vida anterior. A adaptação ao seu verdadeiro nome e identidade não fora fácil, mas cada pequeno reconhecimento de quem realmente era funcionava como uma peça que completava o quebra-cabeça de sua existência. Aos poucos, as memórias suprimidas da primeira infância voltavam, trazendo consigo a certeza de que, apesar de todos os esforços de Augusto para destruí-los, o vínculo entre pai e filha jamais pudera ser completamente rompido. Quanto a Augusto Rodrigues, seu fim foi tão sombrio quanto a vida que escolhera viver. Condenado a décadas de prisão por seus múltiplos crimes, o antes poderoso fazendeiro definhou atrás das grades, abandonado por aqueles que outrora o bajulavam em busca de favores. Sua fortuna, construída sobre sofrimento alheio, foi em grande parte destinada a indenizar suas muitas vítimas. O homem que passara a vida acumulando poder e planejando vinganças terminava seus dias na miséria e na solidão que tentara impor a Jerônimo. Os Mendonça, apesar de receberem penas mais leves por colaborarem com a justiça, perderam tudo o que possuíam. O remorso tardio de Carmen a levou a buscar o perdão de Clara, um processo doloroso e complexo que ainda estava em curso. Roberto, por sua vez, incapaz de enfrentar as consequências de suas escolhas, desapareceu após cumprir sua pena, deixando para trás apenas o rastro de destruição que sua ganância causara na vida da criança que um dia chamara de filha. A história de Jerônimo e Clara tornou-se uma lenda na região, um lembrete poderoso de que nenhuma mentira, por mais elaborada que seja, pode resistir eternamente ao poder da verdade. Muitos foram os que buscaram na fazenda revitalizada dos Bonfim não apenas os produtos de qualidade que agora produziam, mas também a inspiração de uma história que provava que, mesmo após décadas de separação e sofrimento, os laços verdadeiros jamais se rompem completamente. Em uma tarde particularmente bela de primavera, sentados na mesma varanda, onde anos antes haviam compartilhado suas histórias e descoberto a verdade, Jerônimo e Clara observavam o pôr do sol que tingia de dourado os campos ao redor. O velho fazendeiro, com lágrimas nos olhos que agora não tinha vergonha de mostrar, segurou a mão da filha e disse simplesmente: "Você sempre foi minha Clara, mesmo quando não sabia." E ela, com o sorriso que tanto lembrava o de Mariana, respondeu: "E você sempre foi meu pai, mesmo quando tentavam me fazer esquecer." Aquela simples troca de palavras encapsulava a lição mais profunda de toda a sua extraordinária jornada, que o amor verdadeiro transcende o tempo, a distância e até mesmo as mais cruéis maquinações humanas, que os laços de sangue, quando fortalecidos pelo amor sincero, resistem às mais terríveis tempestades que a vida possa enviar. E que por mais longo e escuro que seja o caminho, a verdade sempre encontra uma forma de vir à luz, trazendo consigo a justiça que parecia impossível e a cura que se julgava inalcançável. A história de Jerônimo e Clara nos lembra que por mais que o mal pareça triunfar, por mais que a mentira pareça impenetrável, o tempo é aliado implacável da verdade. Nos ensina que nenhum plano, por mais meticuloso que seja, pode impedir indefinidamente que a justiça se manifeste. E, acima de tudo, nos mostra que nunca devemos perder a esperança, pois mesmo após 20 anos de escuridão, a luz pode retornar, mais brilhante e mais pura do que jamais imaginamos ser possível. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu sobre a fazenda dos Bonfim, pai e filha permaneciam em silêncio contemplativo, gratos pela segunda chance que a vida lhes concedera. O passado, com todas as suas dores e traições, finalmente repousava em paz. O presente era um dom precioso que ambos haviam aprendido a valorizar plenamente, e o futuro, antes tão sombrio e incerto, agora se estendia diante deles como um caminho iluminado pela verdade revelada e pelo amor reencontrado, provando que mesmo as histórias mais marcadas pela tragédia podem encontrar eventualmente seu final feliz.